Escreveu João, no capítulo 8. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 25 até o 28 e depois leremos o versículo 58. João capítulo 8, versículos de 25, aliás, de 24 a 28, depois do 58. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcílio, que nos dirigiu o convite para estarmos aqui. De forma muito honrosa, nós recebemos e aceitamos esse convite, e estar aqui é sempre muito bom. Rever todos vocês e me lembrar da minha infância. Estou vendo a irmã novinha ali, sempre foi uma mãe. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Foi nesta casa em que eu, ainda na adolescência, embora tenha nascido num berço evangélico, tive propriedade no conhecimento de Jesus Cristo, tive a oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo ainda nessa casa. Eu louvo a Deus pela vida de todos os que aqui estão, continuam, e aqueles que chegaram. Que o Senhor continue fazendo a obra poderosa na vida de vocês. Esta é a casa onde Deus faz e fará maravilhas na vida de todos vocês. Amém? João capítulo 8, versículo 24 diz o seguinte: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me ouviu, aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O versículo 58 diz: e disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Sempre dando glória a Deus, feito crente pentecostal. Glória a Deus. Tenho certeza que hoje Deus falará poderosamente aos nossos corações. E ao recebermos a oportunidade de estar aqui, perguntei ao pastor Marcílio se tínhamos um tema específico. Ele falou que não, que era livre, e queimou no meu coração uma mensagem poderosa que requer que você redobre a sua atenção, para que hoje nós possamos ter clareza daquilo que o Espírito Santo nos trouxe aqui para falar nessa noite. E quando você redobrar a sua atenção, você vai perceber que talvez o seu olhar para Jesus Cristo, ele seja transformado nessa noite, seja ampliado nessa noite, e você vai conseguir enxergar Jesus em plenitude. Porque o tema da mensagem que o Senhor me trouxe para falar nessa noite é: quando Jesus não cabe mais nas nossas expectativas. E quando nós falamos que esse é um tema poderoso, eu estou falando de uma realidade muito viva, muito forte, que nós estamos vivendo nos últimos dias. Embora seja uma realidade muito triste, porque existe por aí um Jesus limitado, um Jesus diminuído, um Jesus readequado para abençoar as vidas, mas sem transformá-las, que tem dado frutos para pessoas que têm tido fome, mas que não tem governado a vida dessas pessoas. Muitos têm escolhido Jesus não por quem Jesus é, mas muitos têm escolhido Jesus pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode fazer. E no texto que nós acabamos de ler, Jesus está dando uma lição, está fazendo aqui uma entrega, uma reivindicação de identidade, e Ele está se identificando com uma palavra muito forte. No versículo 58
Ele diz: eu sou. Mesmo antes de Abraão existir, eu sou. Jesus reivindica essa identidade para que nós possamos conhecer. E quando nós entendemos que Jesus muitas vezes tem servido para muita gente, como um pequeno chaveiro que você guarda no bolso, ou como um pequeno presente que vai servir para saciar as suas vontades naquele momento e depois ser descartado, isso não é uma realidade distante. Infelizmente, a igreja do século 21 tem esquecido de tirar os seus óculos da vaidade para poder olhar para Jesus em plenitude. Muitos estão esquecidos de olhar para Jesus não como aquele que está morto na cruz do Calvário, mas como aquele que João relata lá no livro de Apocalipse, como aquele que tem o corpo glorificado, que está ressuscitado, que é poderoso, que pode, que faz, que é, que tem e que tem todo o poder no céu e na terra. Nós precisamos entender que Jesus não é qualquer um. Jesus por muitos tem sido tratado simplesmente como um amigo. Muitos têm tratado Jesus como alguém que é um detentor de algo que você quer muito, que a pessoa quer muito. E muitas vezes a pessoa esquece que Ele é o próprio Criador, coexistente com Deus de todas as coisas. A ideia central dessa pregação é que muita gente ama um Jesus que nunca existiu e rejeita um Jesus que a Bíblia nos revela quem é. Aleluia, eu vou repetir, tem muita gente que ama um Jesus que nunca existiu, mas que tem amado um Jesus, aliás, que tem rejeitado um Jesus que a Bíblia revela quem Ele é. Quando nós lemos esses versículos no Evangelho segundo escreveu João, nós vemos o esforço de João em apresentar Jesus em sua plenitude, porque muitos olhavam para Jesus naqueles dias e achavam que Jesus era meramente um homem que era mais inteligente do que os outros, e olhavam para Jesus como alguém que era de carne e osso e que não podia passar dessa natureza humana. Mas a Bíblia nos revela que Jesus é 100% homem, 100% Deus, e que Jesus não aparece somente no Novo Testamento. Jesus não está ali a partir da manjedoura. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, tanto que ele diz que antes que Abraão existisse, eu sou. Observe que ele não disse eu era, observe que ele não disse eu serei, ele está dizendo eu sou. Aleluia. Jesus conjuga o verbo ser no infinitivo de forma contínua para dizer para mim e para você que aquilo que você precisar que ele seja, ele é, que aquilo que você precisar ter das mãos dele, ele tem, que aquilo que você precisar que ele faça, ele faz, porque ele é o eu sou, eu sou, eu sou. A intenção do Evangelho de João é apresentar a divindade de Jesus, é apresentar que Jesus não é alguém limitado como muitos têm tido ele como tal, mas dizer que Jesus é soberano, inclusive sobre a própria morte, é soberano sobre todas as coisas. Quem Jesus realmente é? Essa é a pergunta. O pastor Marcílio está aqui, outros pregadores estão aqui e sabem que a melhor forma, uma das melhores formas de você estudar a Bíblia é fazendo perguntas a ela. E aqui eu quero provocar essa pergunta a você. Eu quero que você olhe para a palavra de Deus e tudo que você conhece dela e pergunte quem Jesus é. Isso vai trazer uma reflexão ao seu coração. Por esses dias eu estava vendo um vídeo que parece simples e que muitos até podem dar risada, mas o meu coração se entristeceu muito quando num podcast uma jovem foi questionada e perguntaram para ela quem é Jesus para você. Ela vinha falando de Jesus, porque Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus me deu isso, Jesus fez aquilo, e aí a pessoa do podcast perguntou para ela, e quem é Jesus para você? Ela gaguejou, procurou palavra e depois disse o seguinte:
Jesus para mim é tudo. Eu fico sem palavras para descrever Ele. Parece poético, parece bonito, mas ela passou por um vexame naquele momento, porque ela não soube descrever quem é Jesus. Ela não soube dizer quem é Jesus para ela. Jesus era aquele que ela vinha dizendo antes, porque alcançou algo e atribuiu a Jesus, porque teve algo e atribuiu a Jesus, porque aprendeu algo e atribuiu a Jesus. Mas quando perguntada quem é Jesus, ela não soube responder. E aí entra algo que é muito poderoso, que nós que aderimos ao pentecostalismo clássico, nós não simplesmente teorizamos quem é Jesus, mas nós vivemos experiências. Eu quero que você se lembre daquele dia que você estava na beira do fogão fazendo a comida, o almoço, e Jesus te visita, aleluia, do nada, sem você menos esperar. Aleluia, Ele chega, enche o teu coração de alegria enquanto você cantava o hino, talvez com a letra toda errada, talvez naquele dia que você estava lavando roupa e pedindo a Jesus: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma intervenção sua. Aí Jesus vem, sopra o vento, sopra a brisa, e você vive uma experiência com Ele. Se alguém perguntar como foi que aconteceu, eu não sei, eu só sei que Jesus passou por ela. Incorremos também no fato de que o perigo não crer em Jesus, porque essa casa está cheia de gente e aqui não existe isso. Eu acredito que todo mundo que está aqui crê em Jesus, então o perigo aqui não é esse. O perigo é crer no Jesus errado, é crer no Jesus limitado. Aleluia! O Jesus que cabe nas suas expectativas nunca caberá no seu trono, no trono do seu coração. O Jesus que cabe nas suas expectativas como alguém que simplesmente supre as suas necessidades e nada além disso, nunca caberá no trono do seu coração. Sabe por quê? Porque aqueles que têm Jesus dentro das suas expectativas têm um trono muito pequeno que só cabe o seu próprio ego. Aleluia! Eu pregava esses dias, aleluia, no ensaio dos jovens e dizia para eles: tem muita gente que acha que só tem a possibilidade de servir a Jesus ou a Satanás. Não, outros dizem: quem não serve a Jesus serve ao mundo. Não, mas tem muita gente que não serve a Jesus para servir a si mesmo. É esse o perigo. O trono do nosso coração precisa estar ocupado não por nós mesmos, mas por alguém que é muito maior do que nós, por alguém que é muito mais soberano, que é muito mais poderoso. Quando nós governamos a nossa própria vida, nós atentamos apenas para o nosso querer, para as nossas vontades. Quando nós governamos a nossa própria vida, nós olhamos para dentro de nós, e aquilo que está dentro de nós, a gente faz com que Jesus caiba somente nisso. Essa é velha, mas é muito verdadeira. Tem gente que diz que Jesus muitas vezes é tratado como revista da Avon, não sei nem se isso existe mais, que você abre, faz o pedido, fecha e manda para todo mundo, para o dono, espera só o pedido chegar. Infelizmente tem gente tratando Jesus assim, que só dobra o joelho para dizer: Jesus, eu quero, eu preciso, me dê. Aqui no início da pregação eu dei um exemplo de que muita gente quer que Jesus dê um fruto quando você está com fome. Mas deixa eu dizer uma verdade para você. Em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1, em hebraico, tem a frase que é a seguinte: Bereshit bara Elohim ve'etz haaretz hashamayim, que significa: no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas esse verbo Bereshit bara, Bereshit é princípio, bara é criou. Esse criou do bara do hebraico quer dizer criou do nada. Muita gente está dizendo aí: o homem criou
criou nada, o homem só descobriu. Quem criou de verdade foi aquele que tem todo o poder, que criou o céu, que criou a terra. Quando a gente vê o verbo parar nesse versículo e a gente continua lendo, a gente vê que o próprio Deus, ele profere palavras para dizer: haja luz e houve luz, produza. Ele começa a proferir verbos, e à medida que ele vai proferindo os verbos, as coisas vão sendo criadas, vão surgindo. Aí lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu digo para você, tem muita gente esperando o fruto que Jesus pode dar, sem se lembrar que Jesus é o próprio verbo que criou a árvore, que fez ela produzir. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: melhor do que ter o fruto é ter aquele que faz a árvore produzir o fruto. Esse sim pode saciar a fome da sua alma, esse sim pode saciar a sede do seu coração. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é maior do que as nossas expectativas. Aleluia. Um Jesus domesticado não salva ninguém. E eu vou mais fundo. Escutei um pregador dizer esses dias que Jesus, a finalidade dele vir não foi para salvar a gente. Que é isso, pastor? Jesus não veio para salvar você. Quando a gente tem o pensamento que Jesus veio só para nos salvar, a gente fica nesse vício de estar pedindo: Senhor, me salve, Senhor, me salve, Senhor, eu não quero ser destruído, Senhor, eu não quero isso, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Ele não veio para te salvar, ele veio para reconectar um relacionamento com Deus que nós perdemos por causa do pecado. E ao reconectar esse relacionamento, aleluia, aleluia, se relacionar de novo com Deus é a sua maior oportunidade de ser salvo. E como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque Jesus te deu a oportunidade de reconectar aquilo que foi quebrado no jardim do Éden, aquilo que foi distanciado pelo pecado. Você estava em condição de inimigo de Deus, mas Jesus, aleluia, já foi apresentado aqui nessa noite, olhou para o seu pecado e disse: eu vou assumir este pecado, eu vou carregar aquela cruz, subindo aquelas ruas, com aquele patíbulo nas costas, apanhando, aleluia. Ele não se negou a ser pendurado no madeiro, mas abriu seus braços, e não somente os seus braços, abriu o seu coração, para dizer: a humanidade pecou, está distante, cheia de pecados, mas lá em Isaías 56 diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz que paz? Estávamos como inimigos, e hoje nós temos paz com Deus por causa de Jesus. É relacionamento, relacionamento. Jesus veio para dizer para você: estava afastado, estava, mas eu vim para te reconectar e ter um novo relacionamento com o Pai. Esse é Jesus, esse é Jesus. Não é fada madrinha, não é gênio da lâmpada. Ele é o Jesus que te reconecta com o Criador. Aleluia. Em João capítulo 6, nós temos um texto que na primeira seção do capítulo a gente vê a multiplicação dos pães e peixes. E quando nós observamos essa multiplicação dos pães e peixes, nós vemos claramente que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estavam sentados na grama. E os irmãos conhecem a história. Jesus multiplica os pães e peixes, manda distribuir e alimenta todo mundo. Só que na segunda sessão do mesmo capítulo, já no dia seguinte, Jesus está do outro lado, e algumas pessoas chegam para questioná-lo e dizer: Jesus, eu estava lá ontem e eu vi o que aconteceu, e agora eu queria tirar algumas dúvidas com o Senhor. Jesus interpela dizendo: eu sei que vocês estão aqui
não é por causa das maravilhas e dos milagres. Não é por causa, aliás, de quem eu sou, é por causa do que eu fiz ontem. Vocês estão me procurando por causa do pão que vocês comeram ontem. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que o Pai enviou para saciar a fome da sua alma. E eles não entenderam e questionaram o Senhor. Mas lá no deserto Moisés também fez chover maná e alimentou o povo. Como é que o Senhor me garante que o Senhor é melhor ou é diferente de Moisés? Jesus, você não está entendendo nada. Não foi Moisés que alimentou o povo, mas foi o Pai que me enviou, aleluia. Do mesmo jeito que Ele proveu no deserto, Ele proveu através de mim. Lá no deserto Ele também matou a fome de muita gente, como eu fiz ontem, aleluia. Mas hoje eu estou dizendo para você que eu não estou querendo matar a fome do seu estômago, eu estou querendo matar a fome da sua alma. Só que quem quer que Jesus caiba somente nas suas expectativas o abandona. As multidões queriam pão, não o Senhor. Queriam o benefício dele, mas não o governo dele. E veja que as coisas vão se desenhando para olhar para Jesus de uma outra forma, porque quando Jesus confronta, muitos vão embora. Se você ler ainda no capítulo 6 e o versículo 66, vai dizer exatamente o seguinte: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Quando foram confrontados por Jesus, sabe por quê? Porque o Jesus que confronta não é interessante para quem o quer somente para suas expectativas. O Jesus que confronta não é interessante para quem não quer o seu governo. Aleluia. O Jesus que confronta não é interessante para quem quer somente ter o seu momento mudado, ao invés de ter a vida transformada. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E quando a gente vai lá para o livro de Atos, próximo livro, no capítulo 1 e versículo 15, a gente vê que a igreja foi inaugurada, a igreja de Jesus. O cristianismo é inaugurado com 120 pessoas. Me digam, onde estavam os outros? Querer que Jesus pode dar é uma coisa, e querer Jesus, o governo dele sobre a sua vida, é outra coisa, totalmente diferente. Então Jesus, ele muitas vezes é moldado à cultura, ele não confronta o pecado, porque muita gente acha que pode ter Jesus por uma noite, e na noite seguinte, aquele bônus, aquele crédito que ele acha que teve com Jesus, pode ser gasto na balada ou na festa, ou falando coisas que não deve, estando em lugares que não deve, e depois é só voltar na casa de Jesus e falar com ele de novo. Ele não confronta o pecado. O Jesus que é moldado à cultura, aleluia, não exige santidade. Ele muitas vezes não pede de você algo que você vai precisar fazer um esforço para entregar, aleluia. Ele também não demanda a cruz, ou seja, ele não é um Jesus que lembra a você do seu sofrimento, dizendo: quem era para estar naquela cruz era você. Você não estava naquela cruz, eu assumi aquela cruz no seu lugar. Entenda isso. E quem entende que o Cristo que nós precisamos demanda a cruz, aleluia, se dispõe a sofrer por ele, porque o evangelho não é conforto para a alma, o evangelho não é um colchão ou um travesseiro, aleluia, fofinho, não. O evangelho é confronto, é renúncia, é dor. Em nome de quê? Em nome da certeza de que teve um que me reconectou com Deus, e por causa dele nós fomos perdoados. Onde não há senhorio, não há plenitude do Espírito. Onde Jesus não governa, o Espírito Santo não pode se mover. Se tem alguém se movendo por aí sem o aleluia, sem o senhorio, sem o governo de Jesus, pode ser qualquer outro espírito menos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só se move onde há governo de Jesus.
Aleluia. A identidade dele confronta. O peso da expressão eu sou. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, nós vemos o episódio onde Moisés está diante da sarça, e quando ele conversa com aquela sarça e interroga quem era, a resposta que Moisés recebe é que quem falava com ele era eu sou. No original existe um tetragrama para descrever esse texto, e hoje, se você ver, você vai conhecer YHWH ou Yod-Heh-Vav-Heh em hebraico. É uma palavra impronunciável. Até hoje a cultura judaica, muitos não leem Yahvé, como alguns colocaram esse fonema nesse tetragrama. Alguns leem Adonai porque se acham indignos de pronunciar esse nome. Enfim, era Deus dizendo: olha, tem um nome que é impronunciável. Sabe por quê? Porque ninguém na humanidade conseguiu descrever em plenitude o que eu estou dizendo para você, Moisés. O que eu estou dizendo para você é que eu sou. Eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou desde o começo até o fim, e antes do começo e depois do fim, porque eu, aleluia, não fui criado, eu sou. No grego, na Septuaginta, a palavra Yod-Heh-Vav-Heh, esse tetragrama foi traduzido para Kyrios, que quer dizer Senhor, soberano, o que manda em todas as coisas. O povo no Império Romano, os cristãos começaram a chamar Jesus de Kyrios, e quando chamavam Jesus de Kyrios, isso incomodou eles, porque era um nome que eles davam apenas para os seus imperadores que queriam ser adorados como deuses. Mas este nome, eu sou, cabe somente a Jesus, mostrando assim o seu senhorio. O Êxodo capítulo 3, aleluia, versículo 14, e o Evangelho de João, eles têm esse paralelo. Em João ele diz várias vezes eu sou. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, lá na sarça, meu pai disse a Moisés que ele era tudo, que o que Moisés precisasse ele seria, que o que o povo precisasse ele seria. Eu estou dizendo para você em partículas, em pedaços. Como assim, Jesus? Lá em João capítulo 6, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus estava dizendo: eu não sou o complemento, aleluia, do seu chá da tarde, eu sou sustento para a sua vida. Em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo: é o que, Jesus? Por que o Senhor está dizendo que é a luz do mundo? Se um dia estiver escuro, é para eu não tropeçar, o Senhor vai fazer uma luzinha para eu não bater o pé na pedra? Não, ele está dizendo: onde eu chego, as trevas nem negociam para entrar, porque eu ilumino tudo. Em João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Ele está dizendo: através de mim não tem atalho, não tem um beco, porque eu é quem dou acesso ao Pai. Aleluia. Em João capítulo 10, versículo
para você que lembra do dia que você estava no caminho sem saída. Aleluia. Ele está dizendo para você que lembra no dia que você dobrou o seu joelho e disse: Senhor, do jeito que eu estou, eu não posso frutificar. Ele está dizendo para você que lembra que muitos tentaram colocar na sua mente que você pertencia a B ou a C, mas ele está dizendo: você é exclusividade minha. Aleluia. Com ele as experiências plenas que você tem são maiores do que as bênçãos que ele pode te entregar. Aleluia. Porque com ele tem sustento, com ele tem clareza, com ele tem acesso, com ele tem cuidado, com ele tem cura, com ele tem ressurreição, com ele tem exclusividade, com ele tem frutos. Somente com ele você tem tudo isso. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Então experimente um dia você dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, eu vim falar com o Senhor hoje, mas hoje eu não vim pedir nada, eu só vim te agradecer, eu só vim me colocar diante da tua presença, eu só vim me derramar diante de você, porque chorar quando diz que foi perdoado é fácil, chorar quando diz que foi abençoado é fácil, mas no dia que você chorar sem pedir nada, sem receber nada, só por estar na presença dele, o Espírito Santo te visita nessa noite para dizer: eu me movimento onde ele governa, eu me movimento onde ele governa. O Espírito Santo te visita nessa noite para dizer: eu me movimento onde ele governa. Aleluia. Por fim, em João capítulo 19, versículo 7, nós vemos que Jesus ele foi morto, não como muitos dizem por aí, porque ele era bom demais a ponto de ser avesso ao sistema. Não foi por isso. Ele foi morto porque ele reivindicou a sua identidade. O versículo 7 do capítulo 19 vai dizer que, segundo a lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ele morreu por essa alegação, por essa reivindicação de identidade. Ele disse: eu sou o Filho de Deus. E isso assustou muita gente. Jesus não morreu por ser bom, morreu porque afirmou ser Deus, mostrando que não era o que Judas pensou. Ele não era quem Judas pensava. Há muitos historiadores estudiosos que dizem que Judas era crente, mas que era crente mais do que os outros até. Alguns dizem que ele era zelote. Zelote era aquele que não bastava ser crente, ele lutava, ele brigava por isso. Só que Judas, quando ficou sabendo que Jesus chegaria, por meio das profecias, eles escutavam muito naqueles dias que seria alguém que ocuparia o trono de Davi para sempre. Então Judas talvez estivesse esperando um grande guerreiro que empunharia a espada e escudo nas batalhas. Talvez, aleluia, Judas estivesse esperando alguém que o seu porte físico assustasse gigantes. Mas não era esse que chegaria. Quem chegou, nasceu e foi colocado de imediato numa manjedoura, aleluia, num curral sujo. Mas foi ali o lugar onde Deus escolheu em Belém para fazer brilhar a estrela da esperança nas nossas vidas. Ele não era quem Judas esperava, ele era maior do que Pedro esperava, ele era mais poderoso do que Pôncio Pilatos e Herodes Antipas se aliaram de forma estranha para julgá-lo. E olhe que Herodes e Pilatos eram rivais. Aí do nada, para julgar Jesus, eles se juntam. E ao se juntarem, eles não esperavam. Eles disseram assim: não, nós dois juntos é poder demais. Só que eles não esperavam que eles estavam lidando com Jesus de Nazaré. Aleluia.
discussão se Jesus chamou a mulher de cachorro ou não. O que nós sabemos é que na cultura o relacionamento daquela mulher com Jesus era estranho, porque Jesus era judeu e ela era gentia. E era algo que para muitos era inadmissível, mas aquela mulher disse: e se eu ficar aqui esperando somente as migalhas que caírem da sua mesa? Aí Jesus disse: mulher, eita, que fé tão grande, que é difícil de ver até por aqui. Aquela mulher talvez não esperasse um amor tão grande, mas Jesus mostrou que era mais amoroso do que aquela cultura judaica poderia citar. Ele mostrou que era mais mediador do que aquela samaritana no poço de Jacó poderia esperar, porque para ela foi estranho se encontrar com um judeu ali. Como é que o Senhor, sendo homem judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Só que Jesus não era somente alguém que estava pedindo água, era alguém que estava disposto a dar a ela da água que mataria a sua sede. Então aquela mulher não esperava. A cruz não foi um acidente, foi um propósito, uma missão, uma consequência da identidade de Jesus. E aí muitas vezes eu tenho me abstido de conhecer essa verdadeira identidade. Quando você conhece Jesus de verdade, não há neutralidade. Ou você se rende completamente, ou você se escandaliza. Você não vai entender quando Jesus demonstrar a sua força. Você não vai entender quando Jesus demonstrar o seu amor. Você não vai entender quando Ele mostrar o seu poder. Agora, se você se entregar completamente, aleluia, você não pode esperar nada menor do que Ele pode dar. Sabe por quê? Porque foi Ele quem te reconectou com o Pai. Ele mata a sede da tua alma, Ele mata a fome do teu espírito, Ele faz o que homem nenhum pode fazer por você, porque esse é quem de fato Jesus é nas nossas vidas. Para finalizar, João capítulo 20, versículo 28, de forma específica, Jesus aparece aos discípulos. E quando os discípulos falam para Tomé, que receberam a visita de Jesus depois de sua ressurreição, Tomé diz: eu só acredito vendo. Se eu tocar nas mãos dele, no lado dele, aí eu acredito. Aí uma semana depois Jesus reaparece, olha para Tomé e diz assim: olha aqui, coloque os seus dedos nas minhas feridas, toque aqui do meu lado. Aí Tomé profere uma frase: Senhor meu e Deus meu. Jesus não precisava provar nada para Tomé, e Ele não estava provando nada para Tomé. Tomé não recebeu uma explicação. Jesus não estava sendo pressionado a explicar absolutamente nada para ele. Jesus estava dando uma revelação da sua soberania sobre a morte. A morte tentou prender Jesus num túmulo, mas quando Maria foi procurar, o túmulo já estava vazio. A morte não segurou aquele que é soberano sobre ela. Aleluia. A cruz não segurou. Aleluia. O Calvário foi apenas um palco que mostraria que Jesus é maior, é mais poderoso, é soberano, é Deus sobre todas as coisas. Ele é o eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Jesus de Nazaré. E nessa noite eu quero saber se aqui tem alguém que precisa conhecer de verdade, em plenitude, essa identidade de Jesus, mas não conhecer teoricamente, conhecer a partir de experiências plenas que Deus pode proporcionar na sua vida. Tem alguém aqui nessa noite que não é evangélico? Só para eu conhecer, levante sua mão. Alguém que não é evangélico aqui nessa noite? Você não é evangélica, mas você conhece um pouco sobre esse Jesus. Eu sei que você conhece, e Ele quer te revelar algo maior. Quando nós dizemos isso, eu não estou fazendo um discurso para te emocionar. Eu falo
falo isso convicto de que quando a identidade dele se revelar para você de forma plena, a sua vida não será mais a mesma. Porque é impossível Jesus entrar na vida de alguém e a vida dessa pessoa não ser completamente transformada. Eu quero te fazer um convite contundente. E talvez alguém diga para mim assim: não é desse jeito que faz o convite. Mas eu quero dizer para você que se você quer apenas o que Jesus pode dar, se você quer só isso, não levante sua mão, não precisa se manifestar, fique aí. Mas se você quer quem Jesus é, para que Ele de fato transforme a sua vida de forma plena, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Glória a Deus. Quem transforma é Ele. Quem faz é Ele. Quem cuida é Ele. A porta é Ele. O pão da vida é Ele. Entrego a minha vida por completo para Jesus, para conhecer quem Ele é de forma plena, porque eu sei que a minha vida será transformada. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer por essa oportunidade de ter ministrado essa palavra aqui. Quero pedir ao pastor Marcelo que venha e ore pela vida de Claudinei. E eu já encerro a minha participação sendo muito grato a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda fará no nosso meio. Peço à igreja que sempre que orarem me apresentem nas mãos do Senhor, porque sou carente das vossas orações. A minha